pois nada falta aos que temem o Senhor. Salmos 34, versículo 9. Pois bem, porque eu estou falando sobre isso de novo com vocês. Ontem à noite eu gravei uma ao vivo lá no Face, foi a primeira vez, e Deus falou ao meu coração sobre o Salmo 34. E eu falei sobre ele para algumas pessoas, e eu sei que alcançou vidas e corações, pessoas que estavam tristes, precisando de uma palavra, que estavam sem fé, né, com o coração abatido. E foi dormir ontem, pensando na minha mãe e no meu pai, orando por eles e pedindo ao Senhor que prosperasse na vida deles, que fizesse milagres, porque eles estão realmente precisando. E eu não sei se vocês sabem, mas agora eu moro em São Paulo, aqui em Taubaté, então eu moro distante dos meus pais, o que me deixa um pouco temerosa, né, com saudade demais deles e sempre pensando em como eles devem estar, mas ao mesmo tempo eu tenho visto o agir de Deus, tanto na minha vida quanto na vida deles. Mas ontem foi um dia em que minha mãe particularmente estava triste, abatida, porque eles têm contas e contas para pagar, eles precisam do maná diário, eles contam realmente com o maná diário do Senhor, porque os meus pais têm um carro de food truck, eles vendem lanches em festas e em determinados locais. Mas agora, com as Olimpíadas, eles não estão podendo trabalhar em todo lugar lá de Brasília, porque a administração não permitiu, porque em alguns locais eles não podem ter autorização para trabalhar. Então ficou mais difícil ainda, né? Eles estão podendo trabalhar menos ainda, ou seja, quando eles não trabalham não entra dinheiro, porque eles dependem disso, eles não têm um salário mensal, né? Eles não contam com esse salário todo mês. Então é difícil. E eu tô falando isso pra vocês hoje, assim, abertamente, porque talvez você precise ouvir essa palavra hoje, né? Talvez você esteja preocupado com alguma conta, né? Talvez você esteja sentindo falta de um biscoito que você queria comer e não possa comprar. Talvez você tenha um boleto atrasado e já tenha passado um bom tempo e você não possa pagar. Talvez o seu nome esteja sujo, né? Talvez você não tenha condições de comprar aquela blusa de frio que está precisando. Eu não sei qual a sua necessidade. Eu sei que a gente às vezes vive num mundo meio que ilusório, né? A gente pensa que as pessoas ao nosso lado elas não passam necessidade, né? A gente pensa que porque aquela pessoa tem uma vida assim ou assado, ela deve ter dinheiro, ela não precisa de nada. Mas é aí que a gente se engana muito. Porque às vezes a pessoa ao nosso lado é quem mais está precisando de alguma ajuda, né? Às vezes a pessoa está com falta de algo que é essencial para mim e para você e ela não pode ter. E talvez você esteja assim, nessa preocupação. Talvez não esteja entrando dinheiro no seu comércio como não está entrando no comércio dos meus pais, né? Talvez você esteja com essa necessidade. Então por isso eu estou falando isso pra você. Por isso eu estou abrindo meu coração em relação a isso. Pois bem, mas ontem eu falei sobre o Salmo 34, porque foi o que Deus colocou no meu coração. Orei e hoje, assim que eu me acordei, eu peguei meu celular e tinha um áudio de 10 minutos da minha mãe. Eu pensei, meu Deus, 10 minutos de áudio, Jesus, vou escutar, né? A minha mãe. Então eu comecei a escutar. E ela começou me falando que ontem, particularmente, eles estavam bem pra baixo, assim, porque eles começaram a trabalhar, colocaram o carro deles num local onde eles podiam e não estava tendo movimento nenhum. E ela estava bem ansiosa, assim, com isso, temerosa, né? Pedindo a Deus que fizesse milagres, né? Porque tá difícil a situação para eles. E depois de certo tempo, ela continuou me falando no áudio. Ela estava sentada, conversando com meu pai, com a minha irmã, e não tinha ninguém para atender, né? Ou seja, não entrava dinheiro nenhum. E aí ela viu quando foi chegando um cara, com mais 2, eu acho. Uns 3 caras foram chegando. E ele virou pros meus pais e perguntou: oi, vocês vendem sanduíche? Tem sanduíche? Aí meu pai: tem sim. Olha, moço, então faz 40 pra mim, por favor. Minha mãe disse que olhou pra cara do meu pai. 40? Faz 40. Faz o seguinte, tem refrigerante 2 litros também? E meu pai: tem. Eu também quero uns 6 ou 7, eu acho que ele pediu. Meu pai ficou assim: 40 sanduíches? Ele nunca vendeu 40 sanduíches de uma vez. Minha mãe olhou pra cara do meu pai e ficou: Jesus, o que é isso? É claro que a minha mãe é uma mulher de muita fé. Mas quando ela viu 40 sanduíches, ela falou: o quê? Meu Deus, como tu és perfeito. E ela disse que começou com meu pai
Eles começaram juntos a fazer os sanduíches e com alegria no coração, sabendo que foi Deus quem mandou aqueles homens lá. E ela ficou, meu Deus, como Deus é fiel. 40 sanduíches de uma vez, mais refrigerante, mas... Ela disse que ficou sem entender aquilo, sabe? Tipo, como assim? Não tinha ninguém, eles não tinham atendido nenhuma única pessoa. Chegou um cara e de uma vez pediu 40 sanduíches. E eu escutando o áudio da minha mãe, enquanto ela falava, eu chorava junto, ela me contando e eu chorando. Meu Deus! O justo realmente viverá pela fé. E se você tiver fé, um tamanhozinho assim de um grão de mostarda, que é a menor semente que existe, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai agradar o coração de Deus. Se você tiver um pouquinho só de fé, vai aparecer um cara e vai pedir 40 sanduíches de uma vez. Vai aparecer um cara e vai dar pra você o dinheiro do dia inteiro, que você não trabalhou, porque não chegou ninguém, não deu pra vender, não teve movimento, não teve clientela. O que eu quero dizer pra vocês é que é assim que Deus faz. Se a sua fé, se o seu coração estiver nele, mesmo que você esteja em um dia de abatimento, mesmo que você esteja triste, continue crendo, porque a palavra diz também no Salmo 34 que os leões podem passar necessidade, mas aqueles que temem o Senhor não passarão. E embora o justo passe por muitas adversidades e tribulações, eu sei, nós passamos, mas a palavra diz que o Senhor nos livrará de todas elas. E se a sua fé estiver baseada nisso, se você estiver realmente temendo ao Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar na tua vida, você não vai passar necessidade. Você vai viver pela fé. Você vai ver a multiplicação de Deus na sua vida. Você vai ver o maná diário dele na sua vida. Basta que você creia, basta que o seu coração esteja nele. E não importa se você não tem dinheiro hoje, não importa se a situação não está boa hoje, o Senhor vai mandar o maná que você precisa. Não se preocupe com o que você vai vestir, não se preocupe com o que você vai comer, porque Ele é o Senhor que manda o nosso maná diário. Ele é quem faz milagres nas nossas vidas e que a sua dependência seja somente dele. O seu trabalho pode ser uma bênção, o seu chefe pode ser uma bênção, mas você só trabalha porque Deus quer que você trabalhe. Você só tem esse emprego porque Deus te deu, porque tudo que nós temos e somos é para Ele. Tudo que nós fazemos é como se fosse para Ele. Então, se o seu coração estiver nele, não se preocupe, porque nada vai te faltar. E ainda que você não tenha um salário mensal, ainda que você não tenha com o que contar, conte com o Senhor. Porque Ele é fiel, Ele faz mais do que a gente precisa, Ele manda na hora certa, Ele manda na hora certa. E esse testemunho hoje eu conto para que fortaleça o teu coração, porque a vida dos meus pais é a realidade que eles vivem e que eu tenho vivido com eles. Mas eu tenho visto o quanto o Senhor é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais, e o quanto Ele multiplica. Você pode ter 5 pãezinhos, você pode ter só 2 peixes, o Senhor vai multiplicar na tua vida. Receba agora essa multiplicação, a multiplicação do Senhor, o que somente Ele pode fazer por você. Que essa paz chegue no teu coração, que essa certeza esteja em ti. Ele faz na hora certa. Que o Senhor te abençoe e tenha a certeza, o justo viverá pela fé.